Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Um pequeno tempo de meditação no livro de Provérbios para perceber as lições práticas que ele tem para nós, para o nosso cotidiano. Estamos no capítulo 4. O capítulo 4 de Provérbios é um conjunto de conselhos da parte de um pai para com o seu filho ou filhos. E estes conselhos podem ser divididos no capítulo 4 em três partes. O versículo de 1 a 9, o versículo de 10 a 19 e o versículo 20 a 27. E cada parte destas, nós assim o entendemos, elas começam com a expressão filho meu ou ouve, atenta, filho meu. Nós vamos meditar hoje na primeira parte, que está no capítulo 4, dos versículos 1 até 9. E diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Quem foi o seu primeiro mestre? Quem foi o seu primeiro professor? Na maioria das situações, é provável que os nossos primeiros mestres tenham sido os nossos pais. Mesmo que não pensemos em aulas de forma organizada, mas nós aprendemos com os nossos pais o básico da vida. E mesmo quando nós temos alguma dificuldade com eles, a verdade é que nós os imitamos em tantas coisas que nem percebemos, porque com eles nós aprendemos o básico. A forma de falar, a forma de nos colocarmos, não é, usarmos o nosso corpo, mexermos ou não as mãos, a forma de nós ficarmos ou não mais direitinhos, de andarmos, as coisas básicas do dia a dia. E aqui o sábio vai chamar a atenção para isto. E o princípio é, ao longo de todo este capítulo, guarda o ensinamento que vem da tua casa. Nós percebemos que aqui o ensino é um pouco mais geral do que no capítulo 1, verso 8, porque ele fala no plural. Ouvi filhos. E a ideia é imperativa. Atende. Presta atenção. É quase como que um sinal vermelho muito grande levantado, dizer assim: para tudo. E ouve o que eu vou te dizer. Presta muita atenção naquilo que vais receber agora. Porque há uma tendência muito natural de nós desprezarmos o comum, o habitual. Os nossos pais, as nossas pessoas que estão em casa, nós os ouvimos sempre. Não é? Quantas vezes estas pessoas ficam, às vezes até tristes, porque alguém de fora nos dá um conselho e nós ouvimos quando eles nos deram o mesmo conselho N vezes e nós nunca o colocamos em prática. O profeta não tem honra na sua própria terra. Então parece haver aqui este grito de atenção. Presta atenção naquilo que eu tenho para dizer. Ouve os meus ensinamentos. Depois é interessante porque o sábio ele se coloca como uma espécie de exemplo pessoal. Ele diz: olha, eu já estive no teu lugar. E isto deve ser feito assim de geração em geração. Não é? Eu já estive na tua posição. Se realmente nós estamos diante de um livro escrito por Salomão, como nós acreditamos, então aqui nós estamos ouvindo Salomão falando de seu pai, Davi, da sua mãe, Batseba, e daquilo que foi a experiência que ele recebeu deles, particularmente aquilo que foi o cuidado de Davi. É verdade, Batseba não teve só este filho, e a ideia aqui poderia quase ser de filho único, mas desde muito cedo ficou claro que Salomão era o escolhido de Deus, não é? Jedidias, aquele a quem Deus amava de uma forma especial, e que Deus queria que viesse a ser o sucessor de Davi no trono. Então, tendo esta percepção e sabendo que Salomão seria o seu sucessor, escolhido por Deus, Davi certamente corrigiu aquilo que ele fez de errado com outros filhos. Ele não foi o pai que devia ter sido para Amnon, para Absalão, mas ele vai ser um pai diferente para com Salomão. E isto ficou guardado no coração de Salomão para passar adiante, não é? Para dizer neste livro de sabedoria que nós devemos ter este cuidado. É uma maneira de dizer assim: olha, eu já estive onde tu estás agora. Portanto, a experiência que nós vamos recebendo deve ser útil para nós auxiliarmos aqueles que ainda estão chegando ao caminho aonde nós já estivermos. Eles estão a chegar aonde nós já passamos.
E se já passamos por este caminho, sabemos onde estão os buracos, sabemos onde estão os obstáculos e podemos com mais facilidade indicar a alguém, olha, atenção, depois daquela curva ali há um grande buraco, para não cair nessa situação. Isto é algo útil, digamos, que nós encontramos aqui. Ou seja, a ideia de que a criação daquilo que são os que estão à nossa volta deve ser significativa e nós devemos ter esta noção. E qual é, então, o primeiro grande ensino? A primeira grande lição que é dada pelo pai que quer ensinar o seu filho. E a primeira grande lição que ele dá é esta, de que deve-se adquirir sabedoria. A sabedoria, ela protege, ela abençoa. O versículo 6 é um versículo muito interessante. Não sei se repararam, mas neste versículo é dito a mesma coisa na primeira e na segunda parte, como normalmente acontece, não é? Em muitos dos textos que são poesia hebraica, mas há um aumento de intensidade. Não é? No versículo 6, na primeira parte, ele diz, não desampares a sabedoria. Mas depois ele diz, ama. Amar é muito mais do que não desamparar. E, portanto, há um aumento de intensidade para dizer aquilo que precisa ser dito. E qual é o princípio da sabedoria? Segundo o sábio diz aqui que ele recebeu do seu pai, adquire sabedoria. A sabedoria não é instantânea. Ela não vai entrar naturalmente na nossa mente. O que é instantâneo, infelizmente, nesta vida que vivemos, por causa da natureza pecadora que nós herdamos, o que é instantâneo é fazer o mal. Não precisamos nos preocupar em ensinar os nossos filhos a fazerem birra, a tentar esconder o erro que fizeram, a contar uma mentira, a usarem palavras feias. Isto vai acontecer de forma natural. Vamos precisar insistir bastante para que eles possam aprender a fazer o certo. A sabedoria não vai chegar a nós de forma instantânea. Adquirir sabedoria significa que isto tem que ser um propósito das nossas vidas. Parte daquilo que é a sabedoria do sábio é o seu desejo de ser sábio. Alguém já dizia que uma parte significativa de ser bom é o desejo de ser bom. Aquele que é bom, ele quer ser bom. Por vezes ele pode até falhar, de vez em quando ele pode até ser mau, mas ele quer ser bom. Porque se não houver este desejo, provavelmente a pessoa nunca vai conseguir ser uma boa pessoa. O sábio, da mesma maneira, ele quer ser sábio. Ele tem isto como um propósito da sua vida, um desejo da sua vida. Então ele investe para poder adquirir sabedoria. Sem dúvida que uma das formas de investir para adquirir sabedoria será ler a palavra de Deus, meditar no Senhor. Mas também será ouvir aqueles que têm mais experiência do que nós, receber instrução da parte de Deus no sentido prático, daqueles que já têm um aumento, outra experiência na caminhada. É a ideia do discipulado. Aquele que já andou mais ajuda aquele que andou menos. Mas também, ao ler livros em que os ensinos do Senhor nos são passados de forma concreta por pessoas que têm tido a experiência, ao ler histórias de outras pessoas e de vidas e biografias e aquilo que tem acontecido ao longo da história da humanidade vai nos ensinando a ver, olha, isto aqui é uma maneira errada de fazer as coisas. Olha, esta é a maneira certa de fazer as coisas. Olha, esta foi a atitude correta. Por aqui certamente vai dar errado. Isto tudo deve ser buscado, deve ser feito de forma propositada, porque sim, sem dúvida, se assim for feito, nós seremos beneficiados. O incentivo que é dado pelo pai do sábio aqui, no caso, digamos, Davi a Salomão, é todo o investimento que tu fizeres na sabedoria vai resultar em ti de forma significativa. Não penses que aquilo que gastas para adquirir sabedoria é perdido. Pelo contrário, vai ser um grande benefício para ti. Então ele diz mesmo, estima, exalta-se, se tu a estimares, ela te exaltará, se tu a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A ideia de que a sabedoria é capaz de exaltar e levantar alguém, porque o esforço que ela fez faz com que essa pessoa receba mesmo uma coroa de graça de Deus, não é? O cuidado do Senhor está para com aqueles que se dedicam a buscar a sabedoria. Ela levanta, ela exalta, ela coloca numa posição alta. Que o Senhor desperte nos nossos corações o desejo de ser sábios, de viver vidas sábias no Senhor, de tomar as decisões corretas, de dar as palavras que devem ser dadas, de ter as atitudes que são as mais bonitas e inspiradas pelo Senhor Jesus. Que este seja um alvo e um propósito das nossas vidas.